Oi? Vocês estão com o meu microfone? Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, prof. Oi, Gi, tudo bem? Tudo Finalmente certo. escuta a voz de alguém, você só digita ultimamente. Fala, Brian. Bom dia, Nicolas. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Respondo, tio. Oi, Mercedes. Antes de mais nada, quero agradecer quem deu ok lá nos jeitos de imagem. E eu preciso que... eu ou você, Nicole? Os dois. Preciso deem o ok lá no jeito de imagem, por favor. Né? Não foi todo mundo ainda. Ontem eu vi que algumas pessoas colocaram lá, a Renata deu ok, a Nathalie deu ok. Por favor, façam isso pra gente evitar injeção de saco. Os dois, Nicole, tamo junto, é nóis. Como é que tá a barba do teu pai, Nicole? Foi você que pintou a barba do teu pai, não foi? E aí, como é que foi a produtividade da semana? Conseguiram ler o material? E responde. Que desespero. Porra, Nicole! Aí não vale, hein? O desafio tem que ficar por pelo menos um mês, hein? Tá tranquilo de ler o texto? Eu acho que não tá tão extenso assim, né? Na minha opinião, pelo menos tá mais ou menos de boa. Espero que vocês leiam, porque daí a gente não consegue, né, abraçar tudo de leve. A gente não consegue abraçar tudo nesse pouco tempo que a gente tem. Combinando o que a gente tinha feito semana passada, então eu já comecei a gravar aqui pra gente não ficar perdendo tempo com isso. Já falei de imagem, o que mais tem que falar? Eu quero agradecendo e parabenizar a Rebeca, que está bem à frente em relação às atividades, em relação a todo mundo, né? A Rebeca fez praticamente tudo já. Legal, hein, Rebeca? Obrigado mesmo pelo empenho. É, Deixa eu só abrir aqui meu texto para eu acompanhar com vocês, porque parece que quem estava tentando transmitir o PowerPoint, o texto, junto com o vídeo, parece que estava travando bastante. Foi pelo menos o feedback que eu tive do departamento. Então, eu vou evitar de abrir aqui, vocês estão com o texto de vocês aí também. Para quem está no computador, para quem está deitado na cama, fique tranquilo também, né? Assistir o texto aí. E a ideia hoje agora é começar, né, a ter um conhecimento novo em relação ao tema, daquilo que a gente não viu ainda. Né? Semana passada foi bem de leve mesmo, bem tranquilão, e hoje a gente começa a evoluir a coisa. Eu não sei por que aparece para eu permitir que vocês entrem aqui. Deveria estar tudo ok, porque vocês são o lulinho da UEPG já. Então a gente começa a avançar um pouquinho mais. Na semana passada a gente começou a falar sobre conceitos e tudo mais, e hoje a gente já começa entrando em relação a tipos de planejamento. Né? A gente já viu alguns tipos, tal, até eu comento isso no texto com vocês, e hoje a gente começa a avançar um pouquinho mais. Eu dou um exemplo bem bobinho assim, no texto, bem óbvio, quase no limite da demência, assim, para ficar mais fácil a coisa, porque a gente não está ali para explicar para vocês. Então, né, eu peço que vocês me desculpem por umas coisas bem bobinhas, tipo o primeiro exemplo que começa ali, né, com relação à renda e tal. Eu sei que tudo isso você já sabe, mas tento aproveitar o que você já sabe para que a gente consiga construir o conhecimento de uma forma mais fácil, um pouco menos pior, vamos colocar assim. Né? E aí eu dou alguns exemplos para vocês ali em relação a o que vocês querem a partir do planejamento de vocês. Né? A gente começa a brincar ali com relação ao conhecimento e a pura realidade isso, na verdade. Vocês não se matam de estudar, ou pelo menos a maioria de nós não nos matamos de estudar para tirar 10 em todas as provas e tal, porque a gente quer ganhar a laurea acadêmica no final do curso e tal. É um ou outro que vai ter esse empenho, né? De maneira geral, a gente quer só passar de ano. Né? Eu costumo falar para todo mundo que durante a minha faculdade eu nunca tirei nenhum 10. E isso é uma coisa que me deu uns nervos, inclusive. Eu queria ter um 10 no meu histórico, eu não tenho nenhum. Mas eu nunca fui esse aluno mais aplicado como vocês são, por exemplo. Eu sou sempre mais do meio, mais da galera, tipo, vou estudar o que eu preciso para entender a coisa. Então eu começo a dar alguns exemplos assim, e aí eu já retomo, né, os casos que a gente já tinha visto na primeira unidade, que é o aspecto temporal, que a gente viu a curto, médio e longo prazo. No final, bem no finalzinho do material, a gente tem até uma discussão sobre o que significa esses termos, né, em relação
aspectos quantitativos mesmo, aquilo que eu consigo mensurar. E além desse aspecto temporal, a gente tinha uma outra característica, outro tipo de planejamento, que era em relação ao nível de abrangência, que ele vai do grandão ao pequenininho, né, que a gente chama isso de estratégico, operacional e tático. Peraí, eu preciso tirar a blusa, tá morrendo de calor já. Peraí. E agora a gente começa a evoluir nesses tipos, né? Tem mais do que esses dois tipos, né? Tem outras características que fica mais fácil a gente conseguir desenhar o plano, que é a nossa ideia principal, né? A gente tem que colocar no papel tudo aquilo que a gente quer de fato fazer. E para isso a gente tem alguns outros tipos que a gente chama de planejamento. O primeiro deles, que eu cito de novo, né, aqui em relação ao novo material, em relação ao aspecto geográfico e falando sobre o aspecto geográfico, para lembrar muito de escala. Escala vai impactar em outro tipo de planejamento também para nós, mas o principal deles é em relação ao aspecto geográfico. Quando a gente começa a falar em planejamento mundial, continental, até chegar no município, a gente está falando bem mais perto da realidade do ambiente público do que do ambiente privado. Por isso vocês vão ver algumas coisas que parece que não cabe a nós. Né? Então, pensar o global de acordo com a OMT. Puta, a OMT está muito longe de nós. Mas não está tão longe assim, tenho certeza disso. Mas funciona melhor para entender esses aspectos do ambiente público. No ambiente privado também vai acontecer? Claro que sim, mas não acontece da mesma forma, né? O ambiente privado ele é mais prática a coisa, ele não fica se preocupando tanto, por exemplo, com a sociedade, não está muito preocupado com isso. Né? Ainda que as empresas tenham agora que pelo menos parecer ser preocupadas né, com a comunidade local e tal, bem na realidade não acontece isso. Né? Se forem pegar a nossa histórica de concessão de ferrovias, por exemplo, vocês vão ver que no tempo da ALL, sei lá quem que está agora administrando as ferrovias nacionais, eles eram tipo gafanhoto assim mesmo, estão vendo a praga de gafanhoto. Eles vêm, sugam o que podem e saem fora. Já devo ter comentado isso para vocês, inclusive. Então, as empresas não estão tão preocupadas assim. Se eu conseguir contratar as pessoas que trabalham para mim com um custo, né, bem baixo, eu vou para lá. Por isso que a China faz tanto sucesso em relação a produtos. Né? O salário é muito baixo, então fica muito barato produzir na China. Compensa muito mais eu abrir uma fábrica minha lá na China para trazer de volta para o Brasil do que abrir aqui, por exemplo. Então, muda um pouco a dinâmica da coisa. Então, vocês vão ver bastante coisa do planejamento em relação ao ambiente público. Vai ficar mais claro isso para vocês já na próxima unidade, inclusive, que vai trabalhar sobre inventário turístico, e aí vocês vão ver que uma empresa privada não vai fazer inventário, a não ser que você seja a empresa privada prestando serviço para uma prefeitura, por exemplo. Aí sim acontece. Mas a gente tem o nível de escala, então começa lá no mundial, no grandão mesmo, a gente vai colocar aí a OMTI como nosso maior exemplo, para planejar o turismo no mundo. Se vocês estiverem acompanhando o blog do Turismo e tal, tem uma cartilha que a OMT recomenda, inclusive, né, sobre o que fazer agora, nesse novo normal, nesse pós-pandemia. Tá um saco isso, né? Tem um monte de especialista, um monte de guru no próximo normal, que estão chamando de tá bem chato isso já. Mas a OMT publicou um monte de coisa que funciona para qualquer lugar, né? Então isso é bem legal. Saindo do ambiente, né, da escala mundial, a gente vai diminuindo isso até chegar no município. Tem alguns exemplos aí, tem a Acordo de Schengen, tem, né, a MCG aqui e tudo mais, a gente vai dando exemplos para vocês para ficar mais claro. Eu acho que não tem muita dificuldade em relação a isso. Alguém tem dificuldade em entender essa dimensão geográfica da coisa? Acho que não, né? Eu fui acusado de falar muito na aula anterior, então espero que vocês interajam. Muito bem. Depois disso, tem o aspecto econômico. O aspecto econômico vai trabalhar basicamente, né, eu não sou nenhum especialista em economia, mas ele vai trabalhar basicamente tanto no nível microeconômico quanto macroeconômico. Né? Então, um sistema mais simples, microeconômico dentro de uma empresa, bem pequenininha mesmo ali, né? Sei lá, a questão da água dentro de uma empresa, até o macro, né, econômico, que vai envolver aí, né, toda a cadeia global de distribuição, vamos colocar assim. Ano passado, a gente teve aquele trabalho lá sobre os artigos lá de métodos e técnicas e tal. O Welton e o Brian estavam bem preocupados em relação a micro e macroeconomia, em relação ao... Não lembro direito, não lembro. Mas sei que tinha a ver com o Brasil crescer em crise, ou o turismo ser impactado em crise, não lembro, alguma coisa nesse sentido, mas o foco deles era bastante em relação a micro e macroeconomia. Foi bem legal o trabalho deles.
Saindo do aspecto econômico, a gente tem a escala, né, o tipo administrativo. Aí vai diferenciar bastante em relação ao ambiente público-privado. E também, né, um terceiro setor aí, que é uma entidade mista, que a gente chama bastante. O público-privado é muito óbvio para vocês. O mista, eu dou exemplo para vocês do COMPAC, que é o Conselho Municipal Cultural, que vai envolver né, as duas iniciativas em prol de uma terceira coisa, vamos colocar assim, né? Para quem foi lá naquela piada que foi, né, a audiência para tombar os novos imóveis aqui em Ponta Grossa, percebeu muito bem isso. A gente tinha lá representante da universidade, representante da prefeitura, representante do setor imobiliário, e aí tudo isso vota-se, né, pensando que seriam todas as visões possíveis em relação ao mesmo tema, que é tombar ou não um imóvel. E vocês veem que a coisa é meio complicada. Lembro da Anne e da Gi que estavam lá, não lembro se tinha mais alguém. Depois de todos esses, tem o aspecto setorial, que aqui vai remeter um pouquinho em relação à escala também, né? Que vai lá do global até o local. Né? Então, também tem bastante a ver com a escala, com o tamanho, o nível de complexidade. Quanto mais grande é uma coisa, mais, né, fatores vão envolver e vão, né, afetar a minha realidade. Não vou dar exemplos disso, só vocês lerem ali. A gente tem, então, 6 tipos de planejamento, cito todos eles ali, e aí eu começo a comentar como que isso vai impactar as empresas, né, propriamente ditas. A gente tem duas características bem marcantes, assim. A gente tem as pessoas que são proativas e as pessoas que são reativas. De uma maneira geral, as pessoas são reativas no dia a dia. A gente espera as coisas acontecerem para daí ver o que dá. Né? Então, eu tenho prova de semana que vem, mas eu vou empurrando com a barriga até a véspera. Porque eu vou estudar na véspera vai ficar mais fresquinho na minha cabeça. Se eu vi na véspera, teve um jogo lá do Flamengo, lá, daí eu não assisti, eu queria assistir o jogo, queria estudar. Daí eu assisti o jogo, tomei uma cerveja, fiquei mais alegrinho e esqueci de estudar e vamos ver o que dá pela minha participação em sala. Então vai empurrando, né? A gente vai sempre sendo reativo. A hora que eu tirar uma nota muito baixa e ver que eu vou reprovar, aí eu me arrebento de estudar. Acontece bastante isso no TCC de vocês. Quando começa o TCC, vocês geralmente, né, estão assim voando, né? Estão lendo um monte, estão escrevendo, pegando exemplo, estão se ambientando e tal. Primeiro mês é uma maravilha. Depois, a partir do segundo mês, vocês começam a decair, assim, tipo, aquela curva lá do ciclo de vida, bem igualzinho. Aí você começa a ter menos, a produzir menos, a cansar mais, a se preocupar com outras coisas, e isso vai caindo, assim, vertiginosamente, até chegar no mês, na semana, que vocês têm que entregar alguma coisa. Aí vocês querem se matar e escrever de volta. Tipo, não funciona assim. Então, vocês precisam manter um padrão, na verdade. Não precisam fazer loucamente, ficar sentado na frente do computador 12 horas por dia, né, para fazer isso, mas vocês não podem fazer 12 horas no primeiro mês e 10 minutos depois disso. Então, tem um padrão. Né? As pessoas geralmente são reativas. No ambiente corporativo, nem sempre isso funciona. Né? Se você for mais reativo no ambiente corporativo, você corre o risco seríssimo de ficar fora do mercado. Né? Então, vocês têm que ser mais proativos mesmo. É fácil falar, mas a gente também não faz isso. Né? Se fôssemos proativos, não estaríamos mergulhados no problema gigantesco que estamos hoje. Então, é bem complicado tudo isso. O que é legal destacar para vocês é que nesses dois comportamentos, né, geralmente o cara que é proativo, ou a menina que é proativa, né, quem é proativo, tem a característica meio que inata assim, em relação a empreender. A pessoa olha para alguma coisa e enxerga algo diferente. Né? Então, a Gi, que trabalhou em fábrica, né? Não sei se é fábrica ou indústria, acho que fábrica, sei lá, não sei. Tem a capacidade de chegar num lugar, olhar como é que a produção está acontecendo e enxerga alguma coisa diferente. Mas posso entrar em insumo pela esquerda e se pela direita, porque o insumo está entrando por um lado e saindo pelo mesmo, então está causando um estrangulamento, né, no processo como um todo. Então as pessoas têm essa capacidade de enxergar assim, o que pode ser os dois, obrigado. Tem a capacidade de enxergar o que ninguém viu ainda. Então, geralmente, a pessoa que consegue enxergar como sanar alguma dificuldade, como produzir alguma coisa que ainda não existe, é uma pessoa bem empreendedora. Às vezes falta um monte de coisa para conseguir empreender, de fato, né? Mas a gente tenta. Né? Então, eu gostaria muito de inventar o teletransporte, por exemplo, mas não está muito fácil.
E tem algumas pessoas que têm uma capacidade muito legal de enxergar as coisas dentro do ambiente que ela está trabalhando. Então, por exemplo, dentro da UEPG, vocês começam a enxergar coisas ali dentro, né, vamos pensar que vocês são colaboradores da empresa, né, para melhorar a empresa em si. Esses são os chamados intraempreendedores, né, que as pessoas são proativas, têm uma visão diferenciada, elas conseguem enxergar soluções para problemas, mas não são donos do negócio. Essas pessoas são muito procuradas, né, pelos empreendedores. Então, se eu tenho uma empresa, eu quero que todos os meus colaboradores sejam proativos dessa forma, todos, sem exceção. Porque esse cara vai me ajudar a crescer muito, esse cara vai, né, antecipar muitos problemas que eu teria e ele vai resolver para mim, ficar mais produtivo, vai ser muito melhor para mim. É bem legal, bem essa característica em relação às pessoas proativas, né? A Rebeca, por exemplo, é uma pessoa super proativa em relação às nossas atividades, por exemplo. Né? A gente não precisou, né, de muito tempo para ir fazendo, já foi, né, resolvendo os problemas que ela tinha pela frente. E o que mais que eu tenho aqui? Empreendedor, né? Nossas abordagens, né? Nosso tópico 2.2. Né? Como a gente vai abordar as coisas, né? É difícil de imaginar ou prever, né, algumas coisas a partir, né, dos parâmetros que a gente tem hoje. Por exemplo, o nosso governo, quando ele foi eleito hoje, o governo federal, ele ficou extremamente alinhado, né, com o governo americano, ou tentou ser, né, bem alinhado. Na verdade, ele está tentando ser, né? Enfim, né? O que acontece, por exemplo, se na próxima eleição agora norte-americana, né, estadunidense, se querem chamar, se o Donald Trump não for eleito, né, em toda a nossa relação comercial tende a desmoronar. Na verdade, nem tem muita relação, mas toda a nossa tentativa de construção de uma relação mais próxima tem uma tendência muito grande a desmoronar. Porque a gente já viu, né, toda aquela questão, né, de política, de deixar sua marca e tudo mais, e o nosso governo parece, né, para quem é adepto, parece que nós estamos na contramão de tudo o que todo mundo pensa. Então, nós somos um país bem diferenciado em relação a isso, né? Então, é muito difícil de prever o que vai acontecer a partir disso. Né? A gente não sabe se o Trump vai ser eleito. Provavelmente sim, né? Mas a gente não tem não tem como ter certeza disso. É difícil de prever como que a economia vai estar daqui 6 meses, né? Principalmente agora. Né? A gente não tem a menor ideia. Há quem diga que a partir da interrupção do auxílio para o pessoal, né, que trabalha informal do governo federal, a economia já vai ter uma queda ainda maior do que teve. Então é muito complicado de pensar nessas coisas. A gente tem alguns parâmetros, né? É bem importante a gente entender que no planejamento a gente não pode ter aquela visão de predição, né, de imaginar que a gente tem uma bola de cristal e vai ver o futuro. Na verdade, isso não funciona. Isso é charlatanismo falar uma coisa dessa. Né? Porque a gente tem a capacidade de prever algumas coisas. Né? A gente está prevendo desde a década de 70, 80 que o mundo está aquecendo. E isso vai ter um impacto gigantesco. Há quem discorde disso. Né? Vão ter, né, algumas pessoas no nosso departamento mesmo que não acreditam nisso. Né? Falam que é uma dinâmica natural e tudo mais. A gente tem alguns dados que a gente vai, né, tentando entender o que vai acontecer no amanhã. A partir disso, a gente tem que ter algum objetivo muito estratégico. Né? O que eu quero, né, fazer de fato? A gente pode pensar em expandir mercado, em agregar novos clientes, em mudar totalmente do ramo da minha atividade, e por aí vai. Se vocês tiverem interesse em ler em relação a material de inovação, principalmente, vocês vão ver uns casos bem curiosos, assim, né? Casos daquela câmera que era bem famosa, né? Câmera analógica chamada Kodak. Vocês vão ver algumas coisas que são bem interessantes assim, em relação ao ponto em que chegou, assim, ou você parte para esse segundo mercado, né, você se reinventa, ou você vai sair fora. E aí tem pessoas que, né, estão o tempo todo procurando uma coisa diferenciada, e tem pessoas que são bem mais acomodadas. Tipo mudança, quando eles vão mudar de casa, por exemplo. Existem pessoas, né, eu fico impressionado com isso, inclusive, que adoram se mudar, né, adoram, tem um tesão, né, em relação à mudança, por exemplo. Tem um colega meu em Curitiba que ele aluga a casa por 1 ano e terminou o aluguel de 1 ano e ele muda de casa. Nunca renova o contrato. Ele ama fazer mudança. E eu tenho raiva de mudança, tenho pavor de mudança. Né? Em relação a esse sentido, por exemplo. Você gosta da Mercedes ou não gosta? Não entendi agora. Eu tenho muita preguiça em relação a ficar empacotando coisas e desempacotando coisas. Né? Quando fui mudado, né, para
para casa que a gente fez aqui, tipo, que desespero que era, porque todas as minhas coisas estavam em caixas, não sabia que tava nada. Então eu não gosto desse tipo de coisa. Mercedes adora. Então é legal sair do senso comum, por exemplo, né? Eu gosto de aprender muitas coisas novas, por exemplo. Né? Eu adoro aprender idiomas, tenho tesão em aprender idiomas. Né? Isso me sai da zona de conforto, mas fazer mudança física e tal, eu sou mais preguiçoso. Eu sou velho, né? Então aí já explica bastante coisa. Como é muito difícil entender algumas coisas, tipo variação regulatória, não sei se vai ser liberada, né, o agrotóxico XYZ para minha plantação, não sei se minha economia vai ser boa ou ruim, se vai ser política, vai se manter, vai mudar completamente a ideologia política e tal. A gente tem que traçar alguns objetivos bem específicos. Né? Então, a gente tem algumas abordagens para a gente tentar ter um padrão, pelo menos constituir um padrão que seja um pouco mais fácil da gente manter o nosso curso de planejamento. Eu citei 6 para vocês ali no texto, que tem de otimizar lucros, diversificar capital, empregar recursos, organização financeira, identificar oportunidades e ameaças. Né? Essas 6 tipo, são só assim, as mais comuns, vamos colocar assim. Vocês podem colocar o que vocês quiserem dentro desse processo. Tanto é que acho que é um exemplo desse texto mesmo aqui, em algum momento eu falo sobre cachorro em Noronha, por exemplo. Então vocês vão colocando o que vocês tiverem. Né? O que é importante ter nessa abordagem? A projeção de referência é o ponto de partida. Eu tenho que conhecer a minha realidade muito bem. Eu sempre antecipo minhas coisas, né? Vocês já sabem disso. No próximo tópico a gente vai trabalhar sobre inventário, e o inventário é justamente isso. Eu conheci a minha realidade como nunca conheci antes. Então, eu tenho que saber tudo aquilo que eu tenho disponível para eu conseguir planejar alguma coisa a partir do que eu quero, da minha realidade. Então, o que eu tenho? A projeção de referências, que é o ponto inicial que eu tenho hoje, aquilo que eu gostaria de ter, né? Então, sair do ponto A ao ponto B, já falei isso para vocês, minha projeção desejável, e aquilo que eu consigo, de fato, fazer. Né? Para nós é muito óbvio que a gente quer ter a UEPG lá como a melhor universidade do planeta, né? A gente quer superar Cambridge, Oxford, tudo mais. Mas talvez nesse ano não seja possível. É bem provável que seja bem impossível esse ano. Né? A gente tem aula online, né? A gente se quebrou tudo, ficamos um mês sem estudar nada. Então esse ano não vai dar boa. Talvez para o ano que vem. Então, se eu não consigo ser a melhor do mundo nesse ano, eu posso, de repente, tentar ser a melhor da América, não sei, a melhor do Brasil, não sei, tem que ver a minha realidade possível dentro daquilo que eu tenho. O que mais que eu tenho aqui? Exemplos, as projeções mais comuns que nós temos no mercado, quando vocês forem aqui com uma empresa. Daí, né? Toda empresa vai querer a maximização de rendimento, né, anual. Então, eles vão querer ganhar o máximo possível naquele período de tempo. Se vocês estão trabalhando de um hotel, o hotel vai querer estar com 100% das unidades habitacionais, né, dos quartos, né, ocupados o tempo todo, quero 100% o tempo todo, né, minha capacidade máxima. Nem sempre vai rolar isso, mas a gente vai querer isso, vão cobrar muito de vocês. Você vai querer o tal do break-even, né, então, o ganho de capital muito rápido, e aí algumas empresas estão percebendo que precisam, na verdade, pelo menos parecer ser, né, mais encanjadas com o ambiente que as rodeia. Vai ficar gravado isso, nesse que é o problema. Teve um hotel aqui na cidade, eu trabalhava na época nesse hotel, que na época tinha um prêmio, eu não lembro o nome do prêmio, mas era como assim, tipo essas coisas de empreendedor de destaque, um troço assim. E para concorrer, você preenchia um formulário gigantesco, lá tinha que colocar algumas coisas. Dentro dessas coisas, tinha um item muito similar à responsabilidade social. Tinha que colocar lá o que a empresa contribui, né, para o ambiente em que ela está inserida. E aí, nesse projeto, né, a premiação e tal, foi colocado que no dia da criança, né, todos os anos do dia da criança, o hotel abria o seu café da manhã para as crianças da comunidade lá tomar um café e tal, ter uma experiência diferenciada em relação à data. Né? Isso nunca aconteceu. Né? Nunca mesmo. Então, é meio complicado isso, né? Porque na cerimônia de premiação essas coisas foram destacadas, tal, pô, legal, bacana, não sei o quê. E então não funciona tão bem assim como a gente gostaria de ver, né? Infelizmente, por enquanto, a gente gosta mais de aparecer do que ser. Então é meio complicado essas coisas. Tem 2 exemplos aí para vocês verem em relação à Zara e depois da Avan, que eu comento no texto.
E aí tem também a questão da filantropia, que é bem complexa, né? Filantropia, né, no dizer popular, aí, vai muito por filantropia, né? A gente tenta fazer algumas coisas, mas a gente vê que não é bem assim, é bem complexo. Mas, enfim, é geralmente isso que vocês vão querer fazer dentro de uma empresa privada. O que acontece bastante que está observando são os tais os consultores, né, de turismo, né, de hotelaria, os consultores, né, as pessoas se dizem experts, né, tipo aqueles gurus mesmo, né, parecido com aquela coisa de coach, né, bem parecido, que chega numa empresa e fala, olha, eu consigo aumentar teu rendimento em tantos por cento, né, você ganha 100 mil mês, eu vou fazer você ganhar 140 mil mês. Né? E aí os empreendedores estão respondendo de uma outra forma hoje. Né? Antigamente os caras brilhavam nos olhos, vem para cá e faz funcionar isso que você está me falando. Né? Hoje mudou um pouco o foco disso, né? Começou a aparecer muito expert em tudo e os caras, né, prometendo mundos e fundos, agora os empreendedores estão geralmente, né, com uma abordagem diferenciada. Né? Então, se eu vou aumentar 40% do meu faturamento, né, e venha para cá, trabalhe, faça isso acontecer, que desses 40% que eu vou ganhar a mais, né, sei lá, 60% é teu no primeiro ano, 40% é teu no segundo ano e por aí vai. Então, você acaba não comprometendo, né, a tua empresa de uma forma geral, né? Então, você não paga para o cara uma fortuna para o cara dizer que vai implantar alguma coisa. Você fala, tá, vai lá e faz, então, e o que der de lucro, além do que já tenho hoje, a gente, né, negocia. Então, começou a mudar um pouco o foco das coisas, né? Deixou de ser um pouco de amador nessa área. Estou falando sobre, depois disso, sobre, né, influências políticas, falo sobre política pública. Não lembro se eu falo aqui nesse texto já, ou acho que não é no próximo texto que eu falo sobre a Lei Geral do Turismo, deve ser no próximo texto, mas vai ter influência política muito forte nisso, né? Só para antecipar um pouquinho em relação a isso, a Lei Geral do Turismo vai permitir uma mudança muito grande em relação, se for aprovado, em relação ao nosso transporte aéreo. E aí é provável que tenha mais uma quebra bem grande em relação ao direito do consumidor. Né? Hoje, sabe que para viajar está bem complicado em relação à bagagem, por exemplo. Né? Que era para ser uma coisa tecnicamente boa, mas não funcionou. Tem algumas tendências econômicas que eu falei para vocês. Eu comento aqui em relação à isenção de imposto. Esse foi bem legal. Até 2019 a gente tinha um imposto de 20% em relação a todo equipamento importado para parques de diversões, parques temáticos. Não sei se o Leonardo está aí ou não, mas é o foco, né, de estudo dele do ano passado também, né, uma coisa que ele gosta, né, de Beto Carreiro e tudo mais. E aí até o ano passado não tinha uma taxação de 20% para... Ô, Leonardo! Para trazer equipamento de fora para cá, porque nós não produzimos isso, né, então tem que comprar de fora. E aí, a partir do ano passado, isso foi extinto, né? Tinha um período assim que foi suspensa essa taxação e agora, né, ficou efetivo que não tem mais essa cobrança de impostos em relação a parques temáticos. E eu dou dois exemplos para vocês ali que foi impactado em relação a essa ação também. Não sei se não tivesse mantido os 20%, essas empresas, provavelmente essas duas empresas iam abrir da mesma forma. Só que isso permite com que as empresas consigam se atualizar, na verdade, né? Isso é bem legal. Depois de tudo isso que eu falei um monte para vocês, a gente vai ter, né, algumas projeções, influências internas e externas, retorno de já foi. Como a gente começa a contar sobre retorno sobre investimentos. E esse retorno sobre investimentos, ele é bem importante. Você tem que entender que o planejamento custa uma grana. Apesar de parecer que ele é só parte de pensamento e tal, mas o tempo, na verdade, é um recurso bastante escasso para nós. Né? Então, a gente tem que administrar bem o nosso tempo. E, além disso, a gente vai fazer algumas coisas, né, que vão demandar grana. Então, eu tenho que ter uma noção muito clara em relação àquilo que eu vou investir para eu chegar, né, num segundo momento e eu vou ter retorno disso. Se eu vou gastar 1 milhão para minha empresa fazer o planejamento estratégico dela e eu ver que depois de 30 anos eu, na verdade, desperdicei 1 milhão, não vale a pena. Né? Então, coloca, nem que seja na poupança lá, rendendo um juro ridículo, mas eu, pelo menos, não desperdicei esse dinheiro, porque não saí do meu lugar. Então, é bem importante vocês entenderem isso. Esse retorno ele vai mudar bastante, ou vai mudar quase que completamente em relação à iniciativa pública e iniciativa privada. O privado quer grana, não adianta, ele vai querer investir X e recuperar Y, ele vai querer isso. No ambiente público, a coisa muda bastante. A gente tem outras preocupações além de dinheiro, na verdade.
A gente tem que preocupar com o bem-estar das pessoas, tem que preocupar com a qualificação das pessoas, né, em fazer com que a minha cidade seja mais atrativa, seja mais legal para, né, os meus moradores e tal. A gente costuma criticar bastante a nossa cidade, e nesse final de semana, um colega estava fora do país, veio para cá, a gente começou a conversar um pouco e ele ficou, ou pelo menos disse, né, ter ficado bastante impressionado com a mudança da cidade nos últimos anos. Né? Eu não vi grandes mudanças assim, né, mas ele falou que o parque linear lá em Oficinas ficou bem legal. Que mais que ele comentou? Esses caminhão de rotatória que a gente tem que espalhar para a cidade, né, dinamizou melhor o fluxo e tal. Então, ele gostou bastante da mudança da cidade. Então, esse é um investimento, um retorno sobre o investimento que a cidade está tendo. Está, né, mudando a imagem da cidade. Né? Para empresas, isso não vai funcionar dessa forma. Então, é bem legal vocês terem essa noção do que eu quero, né, na verdade, né, de retorno. Eu lembro se a professora Márcia, uma vez, comentou com a gente, eu sou bem crítico em relação ao carnaval, eu não gosto, né, do carnaval, e aí, uma vez ela comentou com a gente que a prefeitura investe X reais lá, não sei quanto agora nem investe mais, né, para ter o carnaval, e aí esse carnaval é criticado, né, porque é uma porcaria e tal, na minha opinião, de fato é mesmo. Então, na minha opinião, sempre foi tipo um dinheiro meio jogado pro vento, assim, né? E muita gente fala, né, investe dinheiro no SUS, investe dinheiro no hospital, não sei o que e tal. E aí, uma certa vez, eu comento meio por cima isso, né, no texto, que a Márcia comentou com a gente, né, tipo, que se a gente dá lazer e distração para a população, a gente tende a deixar ela menos estressada, e isso tende a pessoa a demandar menos o serviço de saúde, por exemplo. Então, uma coisa vai impactando na outra, né? E quando a professora Márcia comentou isso com a gente, ela era secretária do turismo aqui, então ela estava bem engajada nessa parte de administração pública mesmo, assim. Então, para mim, fez algum sentido no momento. Continuo achando uma bosta carnaval? Continuo, né? Continuo achando que não deveria ter? Continuo. Mas também entendo que tem o seu, né, tem a sua importância, vamos colocar assim. Né? Outra abordagem que a gente comenta ali para vocês é manter o nível de crescimento de oferta no mesmo ritmo de crescimento da demanda. A gente está observando que está crescendo muitas coisas sem, ou pelo menos aparentemente, sem uma organização muito, muito bem feita. Fazia muito tempo que eu não saí de casa, e esses dias eu precisei na casa da minha mãe, e eu vi que ele no centro está sendo um IBIS, nem sabia que estavam construindo um IBIS, e o IBIS está praticamente pronto. Né? Eu não sei como que está a demanda por oferta hoteleira em Ponta Grossa, não sei porque eu não pesquiso isso, né? De repente a professora Larissa tem essa informação bem apurada. Né? Mas tomem cuidado em relação a aumentar muito a oferta, se eu não tenho demanda para isso. Eu não sei se, por exemplo, a gente comprar uma área bem localizada aqui na cidade, uma área natural, um sítio, uma coisa assim, comprar um sítio bem legal aqui na cidade, e fazer uma área de naturismo, por exemplo. Aqui todo mundo fica peladão, bem de boa, bem sossegado. Não sei se eu tenho demanda para isso. Né? E o meu investimento é muito alto. Né? A gente está numa região bem fria, né? Não sei se é confortável ficar pelado no meio da mata em Ponta Grossa. Não sei, de repente seja. Mas tomem cuidado em relação a isso. E nessa perspectiva em crescer mais do que a demanda do suporte, que eu cito Noronha para vocês, dou um monte de número ali, meio aleatório para vocês entenderem, mas a maioria desses números aí são bem reais, na verdade, né? O que não é real é essa demanda e tal, que é uma coisa meio imaginada para tentar exemplificar para vocês, e eu peço para vocês tomarem um pouco de cuidado em relação a modinhas. Então, tome muito cuidado com isso. Né? Teve uma modinha dos coaches há pouco tempo atrás, né? Agora as modinhas são dos experts no pós-normal, no pós-turismo, pós-pandemia e tal, né? Os caras que nunca viveram na pandemia, os caras estão dizendo que são especialistas nisso. Então é bem complicado, tomem cuidado em relação a isso. Ao invés de vocês só aumentarem a oferta hoteleira, então abrir um Ibis e agora eu vou abrir mais um hotel nosso aqui, né? Se o Ibis veio para cá é porque a coisa está boa, né? Procurem expandir, sim, o negócio de vocês, mas tentem diversificar, né? Lançar novos produtos. Eu comento para vocês o caso de Vila Velha. Né? Então, a demanda pelo ecoturismo em Vila Velha já existe, já está lá, já está instalada. Não sei quantas pessoas o parque recebe por ano, já chegou a 90 e poucos mil, hoje deve estar na casa de 50 mil ano. Mas não vai mudar nada se tentarem mais um monte de trilha, lá, por exemplo, para absorver esse público. O que vai mudar de fato agora
essa perspectiva que eles estão tendo em relação a tentar trazer o cara da aventura, por exemplo. Trazer o cara que quer voar de balão, isso aqui. Tá? Então, você começa a expandir, você começa a diversificar os seus produtos. Aí sim, você vai aumentar, né, a demanda, né, vai aumentar o interesse de seus clientes para que o teu produto, né, continue. Eu vou fazer as duas perguntas, começando pela primeira. Eu não sei se eu consegui ouvir. Alguém falou comigo ou só falou eu estava com o microfone aberto? Saiu bem ruim o áudio, se alguém falou para mim. Se quiser escrever, fica mais fácil para eu conseguir entender. Se foi comigo, pelo menos, tá? Depois em relação a expandir nossos mercados, a gente fala sobre flutuações, e aí a base da flutuação que a gente comenta bastante é a sazonalidade. Né? Tiver sazonalidade e impacto são duas palavras assim que parece que só tem um sentido para nós. A gente fala sazonalidade, as pessoas já pensam na sazonalidade negativa, né? Período que não tem ninguém na minha cidade, período punk, trash. Então tem que atenuar isso. E para atenuar isso, vai para evento, faz evento, traz evento de carro antigo, né? Sei lá, faz o evento que for. Mas a sazonalidade tem os dois lados, assim como impacto. Impacto, assim, se fala em impacto, na cabeça da maioria das pessoas vem impacto negativo, né? O lugar tudo sucateado, tudo podre e tal. Tem as duas coisas. Tem impacto positivo, tem impacto negativo, e tem a sazonalidade positiva e negativa, né? Em relação à sazonalidade, comumente as pessoas chamam aí. Depois eu fui reler o texto, está bem mal escrito esse parágrafo, inclusive. A gente tem essa sazonalidade negativa e positiva que no conhecimento popular é alta e baixa temporada, né? Que vai condizer ou não com meses de férias, basicamente. Fala alguma coisa aí sobre tempo de trabalho e tal, não vale a pena investir nisso agora, porque vocês vão ter aula de lazer e recreação em algum momento da vida de vocês. E aí eu comento sobre a sazonalidade, férias, né, para funcionários em período de alto e baixo, tudo mais. Comento que aqui em Ponta Grossa, trabalhando no trade turístico como um todo, vocês vão ter uma propensão muito grande de ter férias no final do ano, que todo mundo quer ter férias em dezembro. Né, isso vai ser muito mais difícil acontecer isso no Rio de Janeiro, né, as praias mais movimentadas principalmente. E aí eu comento para vocês, além da questão de eventos, na verdade, que eu nem falo sobre eventos, só falo que todo mundo pensa nisso. Tem um programa bem legal que não existe mais, que é o programa Viaja Mais, Melhor Idade, e no começo tinha um outro nome. Né? O que eu faço para atenuar minha taxa minha taxa negativa de sazonalidade? Período de férias vai estar cheio sempre, né? Períodos que todo mundo está trabalhando vai estar mais vazio. Né? Eu penso num público que tem tempo de sobra. Né? Esse público que tem tempo de sobra é o público que geralmente está aposentado, geralmente. Então, esse pessoal, eles podem viajar, né, em outros meses que não seja aqueles, né, de alta temporada, que a gente chama aqui não para nossa região, vou colocar assim. E isso foi muito legal. Né? Foi muito legal porque você acaba estimulando, né, o destino a manter-se, né, mais ou menos igual como ele é, né, no tempo todo. Você estimula as pessoas, né, da faixa da maioridade, especificamente, por causa do programa era esse, a viajar num período que não vai estar tão movimentado também. Né? Vocês sabem que eu sou totalmente estranho, né? Eu sou bem velho, né? E aí eu odeio movimentação, eu odeio aquela aglomeração e tal. Então, para mim é perfeito isso. Eu gosto de ir na praia sozinho, adoro. O dia que vocês forem para o litoral paranaense, vão até a praia de Superagui. Vocês vão ter 18 quilômetros de praia sem ninguém, mas ninguém mesmo. Né? Para mim, é a visão do paraíso. Assim. Não tem ninguém vendendo água de coco, óculos, rede, paçoca, raspadinha, sei lá o que vende. Então, eu adoro isso, né? Eu adoro ficar sozinho. Eu gosto bastante disso. Então, para mim, era perfeito isso. Só que eu não tava... Não fui, Nicole. Não conheço Caieiras. Só do nome. Então, para mim, seria perfeito um programa desse, né? O que acontece? Foi estimulado até 2015, eu acho, tá aí na data. Por que, Nicole? Caieiras é, tipo, vazio ou é super cheio? Tipo, Camboriú, não sei. Bem paradona a praia. Massa. Vamos para Caieiras, vamos fazer um campo para lá. Não conheço, não? Que legal. Então, o que a gente faz? Começa a estimular as pessoas a viajarem nesse momento. Como um público de terceira idade e aposentado geralmente tem um pouco mais de grana, geralmente, você consegue também fazer com que esse dinheiro que ficaria lá embaixo do colchão, deixaria lá aquela grana encostada na poupança e faz essa grana começar a circular na economia, que é importante, gira, tem que rodar o tempo todo, aí traz lazer e distração para as pessoas e aumenta a ocupação, né, do trade como um todo. Na minha percepção, isso era muito legal. Só que era um projeto. E
Massa, depois vou copiar todos esses nomes de vocês. Alagado, bem vazio também, Brian. Alagado faz tempo que eu não vou, tenho mesmo. Então isso é muito legal, só que foi um projeto. Né? O que as empresas aconteceu, né? Acabou o programa e as empresas começaram a reclamar. Poxa, mas daí o governo parou de estimular e tal. Mas o governo também não pode ficar a prainha de caça. Como é que tá a prainha de caça? Deixa eu ver o mundo. Tá lagado lá a prainha de caça. A prainha de caça é muito legal, tem uns bichos bem bonitos lá. Vamos lá ver. Me esqueci tudo que eu tava falando agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Programa. Ah, tá. Aí o poder público parou de investir, parou de ajudar a gente e tal, né? Imagina, vamos falando aí. Só que a iniciativa pública não pode ficar, tipo, o tempo todo estimulando a coisa. Né? Pô, deu um caminho, as empresas viram que era legal. Né? Por que as empresas não continuaram fornecendo subsídios, né? Nessa época eu não lembro qual que era a taxa, assim, mas o governo ajudava um pouquinho, assim, cada diária que custava 200, você vendeu por 100, o governo vai te ressarcir, sei lá, em 30%. Tinha uma taxa, assim, que o governo dava uma contribuição, tipo subsídio do Minha Casa Minha Vida. Tinha um troço similar a isso. Só que aí o governo para de fazer isso, as empresas tipo, desistem da coisa. Então, assim, tem que se entender que um projeto ele tem início, meio e fim. Né? E a ideia é plantar uma semente mesmo. Em Superagui aconteceu muito disso mesmo. Muitas universidades estavam preocupadas com Superagui e tal, e manter a população lá, e fazer coisas para eles e tal. E vinha o projeto, faziam as coisas, funcionavam muito bem, o projeto saía e acabava. Então, tipo, não pode ser assim. Então, você tem que manter as coisas boas. Lá em Superagui tinha uma oficina bem bobinha, assim. Eles têm a pira lá com os papagaios lá e com os macaquinhos deles lá. E aí tinha umas oficinas lá que existiam tipo uns fantoches de mão, assim. Aquele que você veste assim e fica mexendo com... Não sei o nome daquilo. Deve ser fantoche mesmo. Fica mexendo assim com a mão e tal, um brinquedinho de criança. Então ensinou a galera a fazer aquilo de uma forma bem artesanal, então ficava bem bonitinho para vender aquilo para as pessoas. E aí, a Rebeca acabou de comentar lá que ela libera o jeito de imagem dela para nós. E o Nicolas também. E aí o projeto ensinou a galera, façam, e o projeto foi embora, lógico, o projeto não é eterno. E aí a galera, tipo, desandou, assim, então é meio foda isso. Tome bastante cuidado em relação a isso, depois eu falo, depois de diversificação, eu falo para vocês sobre taxa de câmbio, e eu dou 2 exemplos ali para vocês, interno e externo. E para nós fica muito óbvio que o real está valendo alguma coisa, fica mais fácil de sair daqui, fazer turismo em lugares da Europa, América do Norte mesmo. E quando o nosso real está desvalorizado, tipo agora, nem sei quanto está para comprar um dólar, deve estar em 5,50, imagino. Fica mais difícil ir para alguns lugares. E isso vai afetar diretamente a forma que a gente faz turismo. Antes da pandemia se explodir aqui no país, a gente estava com o turismo doméstico muito em alta, assim, foi bem legal. Né? E agora a coisa degringolou, assim, a coisa está bem complicada. Se o governo não conseguir recuperar, se o setor não conseguir, não digo nem governo, se o setor não conseguir se recuperar muito rápido, a gente vai voltar para trás no turismo doméstico em tipo, uns 10 anos, mais ou menos. Então é bem triste isso. Mas essa situação tem bastante a ver com o turismo interno e externo, e aí o exemplo que eu dou que fica no meio do caminho, que não é nenhum nem outro, são as cidades fronteiriças, principalmente cidades que têm algum tipo de comércio com o país do lado. O meu tempo já estourou. Tá bem no finalzinho. Eu comento sobre Foz para vocês. Então, pensando que o dólar está alto, e aí teria impacto direto no turismo doméstico, não vai viajar dentro do país. Mas para Foz não funciona tão bem assim. Eu tenho vários amigos que vão até Foz e só passam pela cidade. A galera que vai de manhã, passa direto para o Paraguai, nem é Paraguai, vai só para a cidade do leste, compra e volta. Então não compra um pão em Foz do Iguaçu. Então é bem complicado isso. Então Foz, cidades fronteiriças, de uma maneira geral, ficam no meio do caminho, assim, são afetados das duas formas, na verdade, que não é muito bom. Se o dólar está bem baratinho e tal, a galera viaja e tal, não vai comprar coisa no Paraguai, vai comprar coisa em Miami. Se o dólar está super alto, não vai também, porque o dólar ficou caro no Paraguai, então é bem complicado. Depois tudo isso falo sobre segurança para vocês, dou 2 exemplos bem diretos ali, um sobre a África. Todo mundo olha para a África como um território único, toda a África é perigosa, toda a África é super doente, e não é assim, tá bem complicado. E dou um outro exemplo do Chile, que fez cancelar, inclusive, um evento de futebol lá. É bem importante vocês lerem a nota rodapé número 10 ali, inclusive.
fiquem bem atentos em relação a isso. Depois disso, né, em relação a objetivos estratégicos, aí já está na última parte mesmo, e eu vou, para finalizar hoje. Eu comento para vocês ali que vocês, né, têm que ter um cuidado muito grande em relação a reinvestimento nesses dentes de capital. Então, vocês vão ter, né, apesar que todo o empresário diz que ele não tem grana para nada e tal, né, ele vai ter uma grana, né, e aí a grana que sobrar tem que ser reinvestido para que os lucros sejam otimizados de uma forma... Não ouvi também, não sei se é comigo ou não. Acho que não, né? Tente otimizar o lucro de vocês, né? Eu comento com vocês para tentar ampliar o lucro através da atração de capital. Às vezes vão ter bastante coisas que não é o foco específico da empresa de vocês. Eu comento sobre estacionamento, né, alguma coisa nesse sentido. Isso aconteceu aqui em Ponta Grossa com o teu Planalto, por exemplo. O Daniel Wagner lá, ele cedeu o estacionamento dele para uma outra empresa, né, terceirizada, explorar esse estacionamento. Então, poxa, é bom de turismo, é bom de hospitalidade, de entender de reserva, de crescimento e tudo mais. Talvez nós não sejamos tão bons em relação a estacionamento. Então, você terceiriza isso para uma outra empresa. Né? Você vai ter a grana, né, entrando da empresa que terceiriza de vocês, a empresa vai se responsabilizar por todos os problemas que acontecerem lá, e você se livra de uma bucha, né, o que é bem legal. Vou exemplo para vocês ali em relação ao estacionamento da UEPG, para ficar um pouco mais claro, para vocês entenderem. Hoje nós temos prazos, né, já falamos de prazos, e parâmetros. É bem legal vocês terem, bem legal não, né? É fundamental que vocês tenham algum parâmetro de avaliação de métrica mesmo. Então, o exercício que vocês fizerem em relação ao planejamento profissional de vocês, eu acho, vocês têm isso, alguma coisa similar. Tem um exemplo, tem um exercício que vocês têm que fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Eu quero ser fluente em francês em 5 anos. Tá, e daqui 5 anos, qual que vai ser o teu parâmetro para saber se você alcançou ou não isso, né? Aí eu vou para a França, ficar um mês lá, falando só em francês, para ver se esses caras me entendem, por exemplo, né? Que seja. E tem alguns casos, né, bem legais para vocês verem aí, em relação a voo e tal. E aí também tem a relação a, né, os critérios de notas, para vocês terem uma visão geral. Então, só assim, o que eu teria que cumprir numa atividade, por exemplo, para eu tirar a nota integral na prova, na atividade e tal. E aí, para vocês que leram a atividade antes de resolverem as atividades, né, vamos dizer que é quase a maioria, tem um spoiler aqui, né? Então, se vocês abrirem a atividade e verem o que vai ser avaliado de cada atividade, né, não tem como dar errado, por exemplo. Né? Se na atividade fala assim, descreva o que é planejamento. E no critério de avaliação tem lá, citar 3 autores. Pô, é só citar 3 autores que vocês vão ter a nota integral naquele critério. Então, você tem que ter um parâmetro de avaliação mesmo para tudo que vocês podem fazer. Vocês acabam percebendo que em algumas atividades que vocês entregam durante a faculdade, vocês recebem só uma nota no final, né? Tipo, tanto. Mas por que eu tirei tanto, né? Então, eu sempre tive essa preocupação, né, em relação a tentar explicar de onde vêm as coisas, né? Para não mostrar que é porque eu gosto mais de um e gosto menos de outro. Né? Então, tem todo um sentido por trás disso. Então, no planejamento tem isso também. Né? Então, tenham consciência disso. Eu vou aumentar o meu marketing, por exemplo, né? Em toda a sua cadeia, né? Promoção, praça, distribuição, toda aquela loucura do marketing lá. E a partir da campanha, né, no primeiro mês, eu quero ter resultado de tanto. Né? Eu quero aumentar, né, minha divulgação, quero ser mais citado nas redes sociais, quero ter mais likes, sei lá o que vocês querem. Né? E aí vocês têm que ter um parâmetro bem definido para ver se de fato as coisas estão acontecendo como foi previsto de fato. Beleza? Falei pra cacete de novo hoje, né? Posso? Você tem 2 instrumentos aí, em relação a instrumentos qualitativos e quantitativos. Não sei aonde que está no texto, e se eu for procurar, acho que eu vou perder muito tempo aqui em relação a tudo isso. Mas os fatores quantitativos você vai ver bastante em relação a número mesmo. Então, investir na minha divulgação da empresa, e aí, a partir da divulgação, eu vi o que era atualmente a ocupação média, né, do meu hotel em X%, 10%, em 15%, ou se eu tenho lá o histórico de ocupação dos assentos do meu voo, de Ponta Grossa para Foz do Iguaçu, que vai ser inaugurado já. De Ponta Grossa para Foz do Iguaçu, eu sei que o avião sempre sai, das 100 poltronas disponíveis, sempre sai com 50 ocupadas.
Esse é no índice quantitativo. Eu faço uma divulgação bem grande, começo a escrever matéria, vou fazer palestra na UEPG, começo a colocar banner ali no TripAdvisor, sei lá, eu faço um monte de coisa, e a partir disso vi que meus assentos de 50 de cada voo de Ponta Grossa a Foz aumentou para 60, 70, 80. E esse é um instrumento quantitativo de fato. Então eu vi que melhorou em relação a esses números, ou manteve-se igual, ou piorou, enfim. Vou ter esse número mesmo, bem racional. Em relação aos instrumentos qualitativos, eu vou ver tipo, em relação à qualidade da minha estrutura. Por exemplo, né, eu fui lá na UEPG e vi que na nossa sala de aula nós temos lá 30 cadeiras e carteiras, no caso. E eu observei que dessas 30, instrumento quantitativo, 15 estão quebradas, pichadas, riscadas, passado Rorex, escrito ali, aperta aqui que o professor exploda, sei lá, Amanda, te amo, vai ter um monte de coisa lá. Então, esses são o que eu quero mudar. Eu quero mudar o estado qualitativo das carteiras e cadeiras da UEPG. Então, a cadeira desconfortável, dessas 15 carteiras estão estragadas, aí, na verdade são funcionais, mas estão com algum tipo de problema, eu vou trocar elas, ou vou limpar elas, então eu vou melhorar a qualidade delas. Isso vai afetar em relação ao turismo, principalmente em relação à impressão, à opinião das pessoas em relação ao destino, por exemplo. Então, eu não sei o que vocês pensam em relação ao parque ambiental, por exemplo, não sei mesmo. Algumas pessoas adoram, as pessoas odeiam. De um tempo para cá, parece que virou meio que modinha aí correndo no parque ambiental. Agora de status, né, está correndo no parque ambiental, mas até bem pouco tempo atrás não era. Né? A gente tinha uma visão de praças, de uma forma geral, em Ponta Grossa, como um espaço de drogadição, na verdade. A praça seria para juntar gente para fumar maconha. Esse era o imaginário de muita gente, na verdade. E aí, a partir do momento que algum público específico começou a frequentar esses espaços, mudou o status. Né? Agora já é legal, né, estar no parque ambiental, já é importante dar check-in no parque ambiental. Então, eu estou mudando a meu status, né, da qualidade daquele espaço. Então, enquanto eu via o parque ambiental como um lugar ruim, de marginalização, né, espaço de consumo de entorpecentes, agora não, agora é um espaço de saúde, um espaço, né, de pessoas que estão empenhadas em melhorar, né, essas condições físicas, em respirar um ar verde e tal, agora tem árvore lá, né? Em respirar um ar diferenciado, em sair daquele movimento louco de carro, para um lugar mais silencioso. Então, eu tenho alguns critérios qualitativos que estão impactando no meu espaço. Vocês pegarem uma outra praça que fica ali perto do Regente Feijó, nunca lembro o nome daquela praça, talvez Marechal Floriano, sei lá qual que é aquela praça, né? Tem uma rua que corta lá no meio. Né? Antes de ter aquela rua, era uma praça única, era uma quadra inteira. Então, aí se mudou de novo o aspecto qualitativo da praça. Se estivesse bem no meio da praça, exatamente onde está a rua, Barão do Cerro Azul, talvez, então, Nicole, se é Barão, talvez seja Cerro Azul. Ficasse bem no meio em que está a rua ali agora, né, seria um ar super diferenciado. Seria o espaço mais silencioso, né, daquele espaço, né, bem no meio ali. Agora, você não tem mais isso. Né? Qualquer lugar que você vai ali, você vai ter influência das ruas, por exemplo. E aí, Barão do Rio Branco, obrigado, Lívia. Vocês vão ter essa mudança qualitativa mesmo, a partir de uma rua que cruzou ali. Então, mais ou menos essas são as métricas. Então, geralmente tem a ver com a quantidade mesmo é contar, né? Saber quantas árvores tem lá, e dessas árvores eu vou tirar um número que vai mudar a qualidade ambiental, por exemplo. Quanto que essas árvores conseguem absorver de carbono durante o dia, isso vai tirar o meu ar mais ou menos limpo, vamos pensar assim, de uma forma bem básica. E aí, a parte qualitativa vai pegar o número e vai fazer inteligibilidade a partir do número. Então, são as duas métricas que vão acompanhar. Você pode ter, por exemplo, como métrica qualitativa, ter 100% de comentários positivos da tua empresa no TripAdvisor, por exemplo. Então, pega e eu acho que até comento sobre Foz do Iguaçu em algum lugar aqui do texto. Não sei se nesse texto, em algum lugar eu comentei sobre Foz do Iguaçu. Que tem 15 mil avaliações no TripAdvisor, todas as avaliações são qualitativas, né? Gostei, não gostei, é legal, é ruim, problemas, né? Pontos positivos. E a partir dessas avaliações, vocês vão ver que de 15 mil e tantas, 15.500 e poucas, 15.400 são avaliações positivas. Então, o parque tem um índice de qualidade muito alto. As pessoas gostam de ir até lá. Então, você pode ter uma métrica, por exemplo, da empresa, que todos os comentários da TripAdvisor vão ser positivos. Os negativos, você vai lá e comentar e vai entrar em contato com a pessoa, entender o que aconteceu, para a pessoa voltar na tua empresa e depois fazer um comentário, foi sanado o meu problema. No Hotel Deslavieiro, que depois virou Bourbon, e agora nem sei mais o que é, se é Bourbon ainda, Filadélfia, Deslavieiro, Bourbon,
se derem um TripAdvisor neles, vão ver que acontecia isso. A galera ia se hospedar lá e tal, tinha bastante problema. A galera tirava foto e colocava no TripAdvisor. Agora, Bourbon, você está lá ainda, João? Acho que não, né? Você colocou na tua atividade lá de planejamento profissional de mudar de emprego, né? Eu vi isso já. Tem lá o cara que vai no apartamento dele e tira uma foto da pia. A pia tá com um trincado na pia, assim. Tira a foto daquilo e coloca no TripAdvisor. Lugar que tá sucateado. Faz um comentário bem pejorativo, assim. E o gerente da unidade na época vai lá e comenta. Olha, lamento informar, não sei o quê, qual apartamento que era. Porque às vezes acontece de você não ver mesmo. Né? Você não vai ser o gerente do hotel, você não vai em todos os apartamentos todos os dias. Né? Então, você vai ter alguns laps. Então, você aproveita esses índices, né, para tentar modificar. Então, de repente, você pega aquela foto, você descobre qual apartamento que é o 310. Aí você vai lá, troca a pia, tira a foto do ambiente novo e coloca no TripAdvisor. Já melhoramos de novo. Então, não tem a ver com o número, não tem a ver com trocar uma pia por outra pia, mas mudar a qualidade da pia. Não sei se ficou claro, Amanda. Tentei tornar a coisa um pouco mais simples, assim, na verdade. Deu boa ou não deu boa? Beleza. Mais alguma dúvida? Se for no TripAdvisor, os comentários do antigo hotel ainda continua. É verdade, né? E, na verdade, tem respostas, inclusive, de dois gerentes, né? Do gerente que eu não conheço e depois do gerente que era o Daniel, né? Daniel Panzarini, na época. E aí eles começam a tentar, né, melhorar. Eles têm bastante reclamação em relação ao centro de eventos ali, né? Que a galera faz festa e tal, e a galera não consegue dormir durante a noite por causa disso. Última aula, eu fiquei de avaliar a permanência não deixa. Então, Gi, na verdade, eu fiquei de avisar mesmo, só que quando eu fui. Eu fiz um desenho de uma outra atividade, você responder tipo uma pergunta, como tá numa outra atividade, vocês leram um texto e respondem umas perguntas. Só que quando eu fui colocar isso no sistema, a gente já tinha a resposta da atividade. Então, uma pessoa, na verdade, eu falei, já tinha respondido ela, e aí eu perco o parâmetro, na verdade, né? Então, me complicou um pouco por isso. Aí eu optei por deixar do jeito que está mesmo. Essa é a atividade mais extensa que a gente tem, digamos assim, porque vocês se assustam, vocês olham lá e dizem, máximo 4 páginas. Então, não é assim 4 páginas, né? Então, eu só tentei deixar um limite, porque senão tem gente que faz assim, 30 páginas e aí fica muito complicado. Mas vai manter a mesma, gente. Então, lê o artigo e responde lá. Eu acho que tem que... Não lembro direito de cabeça, é muita coisa para ouvir. Mas eu acho que você tinha que falar sobre os diferentes tipos de planejamento e dizer qual que eles iam usar, né, se fossem aplicar de fato na cidade, no Paraná, não lembro bem ao certo, mas vai ficar mantido essa, gente, desculpa. Beleza? Mais uma pergunta? Que legal que vocês interagiram hoje, passamos 15 minutos da aula, que legal. Mas, vocês gostaram do meu fundo? É tudo chroma key, tudo mentira esses livros aí, nunca li nada. Beleza? Então, tudo é bom? Né? A unidade 3 já está lá no... totalmente. A unidade 3 já está lá no sistema de vocês. Para confortar a vida de vocês, a unidade 4 ela é bem mais curta mesmo, assim, porque vai ser a nossa última etapa. E a ideia, na verdade, é dar uma visão geral do quarto tema, digamos assim, para a gente voltar isso quando vai voltar, que tem a calendário, mas eu não lembro. E aí só precisa ir pensando para a gente voltar com uma forma um pouco mais aplicada, beleza? Semana que vem a gente fala sobre inventário. Eu gosto bastante de inventário, geralmente os alunos não curtem tanto, mas vai ser legal ter uma noção geral. Beleza? Tudo é bom, obrigado. Se cuidem, fiquem em casa. Até mais.